Esse caso, Carla, ele me cheira muito mal, né? Como você sabe, eu atuo no processo penal desde 1997, fui investigadora de polícia, trabalhei em homicídios, e hoje, como advogada criminalista, já atuei em vários casos que envolvem crimes cuja acusação é de organização criminosa, inclusive também do primeiro comando da capital. Mas esse, particularmente, ele me traz muita inquietação. É muito fácil apontar a investigação para a organização criminosa. Olha, foi o PCC que mandou matar o Gritzbach. É queima de arquivo do PCC. Essa é a primeira linha de investigação. Mas, analisando aí todas as informações que você acabou de passar e o que nós temos, né, de concreto desse caso, a polícia, né, principalmente essa equipe maravilhosa, doutor Nico, doutor Ivalda, que foi designada pelo DEIT, eu tenho certeza que eles vão fazer uma investigação, um trabalho impecável, eles vão ser incansáveis para desvendar essa autoria. E há a possibilidade que, de fato, é evidente aqui, muitos vão falar, ela está defendendo o PCC. Não é isso. Mas um bom investigador de polícia e uma boa investigação criminal, ela deve analisar várias possibilidades. Então, aqui a gente não quer acusar a organização criminosa e nem acusar a polícia militar, a polícia civil, polícia federal, enfim, a Secretaria de Segurança Pública, no caso. Mas causa estranheza vários detalhes de como vem andando essa investigação. O Anselmo, segundo fonte segura, confiável, não era um membro da organização criminosa. A informação que eu tenho das minhas fontes é que o Anselmo, o cara preta, ele era bem relacionado com a organização criminosa, mas não era um membro que a gente diz batizado dentro da organização, da estrutura da organização, que tem as sintonias, que tem toda uma hierarquia, ele não fazia parte daquilo, mas ele tinha amizades, ele era bem relacionado. Então, ele era um traficante de drogas, né? Segundo o que eu tenho de informação aqui que eu posso passar, é que o Anselmo, o cara preta, ele era um traficante de drogas, que tinha um químico maravilhoso. Tinha um químico tão bom que ele conseguiu desenvolver uma cocaína muito especial, que ninguém conseguia chegar no nível daquela cocaína. Praticamente um Breaking Bad, né? Para quem assistiu a série, realmente ele tinha um químico ali. E aí, em razão disso, ele fez bons relacionamentos, ele fazia negociações com membros da Orcrim. Ou seja, aqui, no fato de o cara preta não ser PCC, não significa que ele não era criminoso, ele era um criminoso, de fato, um traficante de drogas, e precisava lavar o dinheiro dele do tráfico de drogas. E é aí que entra o Gritzbach, como corretor na Zona Leste de São Paulo, móveis de luxo, e Gritzbach, em nenhum momento, ele nega os crimes de homicídio, mas ele é réu confesso na lavagem de dinheiro para organização criminosa e para outros criminosos. Então, de fato, há uma lavagem de dinheiro do Anselmo, do cara preta, através dessas negociações de criptomoedas, bancos digitais, futebol, há vários negócios ali que são feitos. E segundo consta aqui na investigação, o cara preta ele investiu mais de 100 milhões para o Gritzbach aplicar no ramo de criptomoedas, entre outras coisas, já que ele era o lavador, o grande lavador de dinheiro. Ele era a pessoa que, de fato, ele conseguia ocultar, né, transformar o ilícito em lícito. E
o segundo consta aqui, né, no inquérito é muito grande, são quase 10 mil páginas, né, nós tivemos acesso com exclusividade nessa investigação antiga, ele, de uma certa forma, ele aplica o dinheiro, mas quando o cara preta fala, eu preciso levantar esse dinheiro, antes do período, do momento correto, preciso antecipar o levantamento, preciso pegar de volta, mesmo que eu tenha uma perca, eu preciso levantar, e aí o disse, não, mas agora não tem como, e aí começa a ter esse conflito entre eles. Em seguida, eles são assassinados, né, o cara preta e o sem sangue, e em razão desse crédito que o cara preta tinha com o Vinícius, ele passa a figurar como réu no processo. E é a partir desse momento, porque enquanto ele estava só na lavagem de dinheiro, não tinha delação. Essa delação judicial, que na verdade, essa colaboração premiada, né, feita aí nos termos da Lei 12.850, ela foi feita e homologada judicialmente esse ano. E ele só se interessa nessa colaboração premiada a partir do momento que ele figura como réu no duplo homicídio. Aí, de fato, ele se interessa e é feita essa colaboração premiada. Então, respondendo a sua pergunta, no primeiro momento, quem é cara preta é um criminoso, era um traficante, ele realmente, a gente pode dizer que ele se envolveu ali, né? E talvez, em razão de ele ter um bom relacionamento com a organização criminosa, ele possa ter pedido auxílio para a organização, para, como diz na linguagem do crime, levar o Vinícius para umas ideias. Que é assim que eles falam, né? Fala aí, Bruno. Vai levar para umas ideias. E colocar no prazo, porque é assim que eles falam, ele vai colocar ele no prazo. Entendeu? Ele foi para umas ideias, e nas ideias, que é assim que o pessoal fala, e nessas ideias foi determinado que Vinícius está no prazo, tem, sei lá, 1 mês para devolver os milhões do cara preta. Então, o fato de ele ter participado desse tribunal do crime, mesmo que tenha sido para discutir esse crédito do cara preta, das bitcoins, não necessariamente significa que o cara preta também era um membro da organização criminosa. Então, a informação que eu tenho, quente, exclusiva, de fonte confiável, é que ele era traficante, tinha um bom relacionamento, mas não era um indivíduo batizado da Orcrim. Uma das coisas que eu acho interessante nessa história é que, às vezes, alguns processos ou algumas investigações ou alguns inquéritos, elas ajudam a destampar certas cenas que estão encobertas para compreender a cena criminal de determinado momento, né? A gente viu o caso da Marielle, né? O caso da Marielle foi um homicídio que, a partir da investigação, se descobriu o escritório do crime, se descobriu a relação da polícia com algumas facções, a própria presença do Adriano Magalhães da Nóbrega, tudo isso veio a partir dessas investigações. Eu acho que esse caso tem um potencial parecido, né? A doutora Alessandra estava mencionando, né, o fato do cara preta não necessariamente ser vinculado ao PCC. Eu acho que é bem compreensível, né, porque eu acho que a gente, para compreender a facção, tem que compreender que o modelo de negócio deles, eles são um grande network de crime. Então, você tem a cúpula, a burocracia de 40 mil membros, segundo a estimativa do Ministério Público, mas que relaciona-se com uma ampla rede de vendedores, compradores de droga, lavadores de dinheiro e uma série de negócios, de empreendimentos criminais, que o PCC se relaciona muito bem. O próprio Fuminho, né, que é um grande traficante de drogas, não era filiado ao PCC, mas tinha um bom relacionamento com a facção. A Preta, ao mesmo tempo, tem uma relação com a empresa de ônibus de São Paulo, que é relacionada com todo o escândalo que também deu margem a outra investigação da lavagem de dinheiro no transporte público, na UpBus, aqui em São Paulo, a própria relação dele com os policiais e com a segurança, levanta outras questões. Será que já existem grupos de matadores especializados oferecendo esse tipo de serviço? E desde, enfim, até que ponto isso
de alguma forma, está relacionado a uma cúpula importante do PCC, que está ligada a uma venda internacional de drogas importante, que pode estar vinculado ao André do Rep, a uma cúpula de Santos, com ligações no Porto de Santos, que é muito poderosa dentro da facção. Inclusive, levou uma série de conflitos na Zona Leste, né, que começou em 2018 com a morte do GG do Mangue, veio uma série de conflitos. A gente não sabe até que ponto tem a ver ou não tem a ver a morte do Cara Preta nesse contexto de 10 homicídios que aconteceram em 3 anos. Será que estão ligados a uma mesma causa, a desdobramentos de conflitos semelhantes? Eu acho que, nesse primeiro momento, são muitas perguntas que eu coloquei, né? Eu acho que a gente não tem resposta para todas elas, obviamente, porque está em pleno processo de investigação, mas mostra o potencial que essa investigação tem para destampar uma cena muito pouco conhecida e que, no final das contas, essa morte acaba jogando luz e perguntas que permitem a gente tentar entender essa cena vinculada a todos esses assassinatos que estão acontecendo, né?